é alta, né? Que variam todas as espécies, enquanto aqui a variação entre as amostras é bem baixa, porque as duas são iguais. Isso no espaço. Mas a gente também pode usar essa mesma ideia no tempo. Vamos supor que estamos mostrando uma lagoa, um rio, e temos coletas no tempo. Essas coletas se podem associar diferentes níveis de variação. Por exemplo, as amostras que eu coletei nas águas altas e nas águas baixas. Então, será que para essa diversidade total é mais importante o que representa uma amostra, ou a variação entre as amostras, ou a variação entre águas altas e águas baixas? Ainda, será que períodos que não são influenciados pelo ENSO, ou essa variação entre períodos que não são influenciados pelo ENSO e períodos sim afetados, tem algum efeito sobre essa diversidade total? E isso que fizemos num trabalho do meu doutorado, que fizemos exatamente isso que está aqui com cores, está aqui em cinza e branco. Então, temos aqui o tempo, as coletas de que foram, amostras que foram coletadas, avaliamos essa variação entre coletas, ou ao interior do período, a variação entre períodos de águas altas e águas baixas, e ainda a variação entre períodos influenciados pela Niña, el Niño, e outros que não foram influenciados. E esses resultados podem ser expressados como estão aqui nesse desenho aqui. Quanto que dessa diversidade total é explicado por cada amostra, pelas coletas, pela variação de águas altas e águas baixas e pelos períodos climáticos. No seu caso, como vocês viram que o efeito do pulso de inundação de águas altas e águas baixas tem um efeito significativo sobre essa dispersão das espécies, esperamos que esse fosse o principal nível de variação no tempo. Então, aí mostramos as duas lagoas na planície do Rio Paraná. E além de fazer para fitoplâncton, também fizemos para zooplâncton e ciliados. E esse foi nosso resultado. Aqui temos fitoplâncton na metade. E vimos que o pulso de inundação e os eventos climáticos de Niño e La Niña foram os principais níveis de variação dessa diversidade gama, ou seja, que esses dois processos, os processos que atuam nessa escala de variação, são muito importantes para a diversidade gama, para o total das espécies. E, na verdade, foi a tendência para as três comunidades, as duas lagoas. Então, a gente deu a seguinte explicação para essa alta importância que tem a variação com os processos entre períodos normais e períodos influenciados por El Niño e La Niña. Com a construção das barragens, esse aqui é o tempo, e aqui a variação diária do nível da água. Olha o nível da variação que se apresentava antes e o nível de variação que se apresentou depois da construção da barragem. Então, com a construção da barragem, essa intensidade e frequência do pulso de inundação diminuiu. Então, essa diminuição de variabilidade temporal, como vimos, menor variação temporal das características ambientais, pode ser refletida em menor variação de espécies, como no parquinho de diversões. Então, os ambientes, ou essa situação do ENSO, ou esse efeito que tem o Niño e La Niña, claro que pode ser devastador em algumas cidades, por exemplo, também pode ter um efeito positivo sobre a composição de espécies. Por quê? Porque esses eventos fazem que a heterogeneidade ambiental aumente. Como vimos, se aumenta a heterogeneidade ambiental, o número de espécies no tempo que pode se estabelecer vai aumentar. E aqui uma mensagem já para finalizar. Take home message.
Então, para vocês lembrar que diversos processos podem atuar em múltiplas escalas temporais e as comunidades respondem a tais processos. Nosso exemplo, nosso trabalho, a comunidade reagiu a uma escala para cada amostra, a uma escala de variação de meses, de anos e de um ano e mais de um ano. Padrões da comunidade podem emergir em diferentes escalas temporais. Para estudos ecológicos deve existir coerência entre a escala temporal que será abordada e o atributo da comunidade mensurado. E lembrar que resultados de estudos ecológicos baseados em uma única ou poucas amostras ou fotos devem ser interpretados com cautela. E para finalizar, agradeço de novo o convite e fico aberto para as perguntas. Muito obrigado. Bom, professor, aqui deixa eu colocar o pessoal aqui. Bom, desculpa. Bom, vocês têm alguma pergunta para o professor? Pessoal, tem alguma pergunta? Sim, pode falar meio que. Oi, professor, parabéns. Tá ouvindo, Alfonso? Eu vi, parabéns, alguma coisa. Desculpa, Thaís, aqui o microfone tá andando. Tá, deixa aqui, ela vai se aproximando. Aqui. Não, aqui, ó. Aqui melhor. Ela não tá funcionando. Tudo bem, professor? Parabéns pela palestra. Meu nome é Thaís. E a minha pergunta num estudo em que você não tem muita noção, você nunca fez um estudo num ambiente, como que você estipula essa escala temporal? Você faz um estudo preliminar, algo exploratório? Por exemplo, nesse estudo de doutorado foram acho que 6 anos, né? Mas como que vocês decidem qual que é a escala temporal? Tá, então, por um lado, se a ideia é desenhar um estudo, por exemplo, um TCC, uma dissertação, tá, e, por exemplo, nesse caso, a gente vai ter uma limitação, né? Então, você tem que abordar uma pergunta, por um lado, que seja acorde a esse tempo que você tem. Isso por um lado. Então, aí o bom seria, eu tenho esse ano para fazer um estudo, eu vou fazer um experimento, vou